O que está acontecendo com a Assembleia de Deus? Será que ela está gradualmente incorporando práticas que, por tanto tempo, criticou na Igreja Católica? Muitas denominações protestantes têm suas raízes em Lutero, que, por sua vez, surgiu do contexto católico, muitas vezes associado à Babilônia e ao título de mãe das idolatrias. Agora, parece que a Assembleia de Deus está sendo influenciada por um espírito de idolatria, desafiando os fundamentos da Palavra de Deus. Primeiro, tivemos o polêmico episódio envolvendo o busto em homenagem ao pastor José Wellington. Agora, mais um líder da Assembleia de Deus é imortalizado com outro busto. A questão que surge é: até que ponto essas homenagens são legítimas e onde começa o risco de idolatria? A palavra homenagem, quando analisada em sua origem, carrega a ideia de reverência profunda. Em um contexto cristão, atos como a construção de bustos podem ultrapassar o limite entre honrar uma liderança e cair em idolatria. Essas práticas não estariam se aproximando perigosamente das tradições católicas, como a veneração de santos e estátuas. Isso levanta um questionamento mais profundo: a Assembleia de Deus está verdadeiramente honrando a Deus e avançando em direção ao céu, ou estaria retrocedendo rumo a uma reforma inversa, voltando às práticas da Babilônia católica romana? Esse é um tema que certamente gerará debates, mas é um assunto necessário de ser discutido. Aos irmãos assembleianos, digo com muito amor e respeito: assistam até o fim, e acredito que no final vocês vão entender o ponto e concordar comigo. O que está acontecendo com a Assembleia de Deus? Parece que estamos vendo uma nova tendência preocupante que contradiz os fundamentos do Evangelho: transformar pastores em ícones quase sagrados, como se fossem santos milagreiros. Essa prática começou com o busto do pastor José Wellington e agora se repete com homenagens semelhantes a outros líderes. Onde isso vai parar? É lamentável ver algo tão distante do Evangelho simples sendo promovido. A Bíblia nos ensina a adorar somente a Deus, mas essas homenagens excessivas estão colocando homens no altar de forma literal. Parece que a simplicidade e a essência do Evangelho estão sendo sacrificadas em favor de uma exaltação humana que flerta com a idolatria, algo que historicamente condenamos na Igreja Católica Apostólica Romana. Quem realmente precisa de um busto ou monumento para ser reconhecido como homem de Deus? O verdadeiro galardão é aquele que vem de Cristo, não um reconhecimento terreno. Essas práticas não refletem humildade nem fidelidade ao Evangelho. Pelo contrário, alimentam o ego de líderes que começam a se comportar como celebridades evangélicas, desviando o foco da congregação de Deus para si mesmos. Em vez de sermos uma igreja simples e focada no Criador, estamos promovendo atos de homenagens que mais parecem idolatria. O que vem depois? Procissões com estátuas de pastores? Isso não é o Evangelho. Recentemente, vimos algo similar em Camboriú, com a inauguração de um parque em homenagem ao pastor Cisino Bernardino, fundador dos Gideões Missionários. Embora a comunidade local tenha ganhado um espaço bonito, é impossível ignorar o tom de exaltação à figura humana. Monumentos, bustos e eventos grandiosos parecem mais voltados para celebrar homens do que para glorificar a Deus. Respeitar e honrar um pastor por seu trabalho é correto e bíblico, mas transformar isso em estátuas e monumentos é ultrapassar o limite, caindo na idolatria disfarçada de reconhecimento. No final, todos nós somos servos inúteis, como Jesus nos ensinou. O galardão de um homem de Deus não é um busto de bronze, é a recompensa no céu. Quando a igreja desvia o foco de Deus para exaltar líderes, ela perde a essência do Evangelho e se aproxima de uma vaidade gospel, deixando de apontar para Cristo. Reconhecer o trabalho de um pastor é uma coisa, mas criar altares para eles é outra completamente diferente. A verdadeira obra de Deus não precisa de bustos, placas ou parques, apenas do coração dedicado ao reino. É hora de reavaliarmos nossas prioridades e lembrarmos que tudo deve apontar para Cristo, não para homens. O verdadeiro servo de Deus entende que tudo o que faz deve ser para a glória de Deus, não para receber reconhecimento ou homenagens aqui na terra. Transformar pastores em figuras de destaque por meio de bustos ou monumentos é um reflexo de como a igreja está se afastando de sua verdadeira missão. O galardão que importa é celestial, não troféus ou estátuas que massageiam o ego. A desculpa de que o busto está no parque e não na igreja não altera a essência do problema.
Idolatria continua sendo idolatria, independentemente do local. O mesmo acontece com outros casos. Colocar estátuas de líderes religiosos, seja em uma sala separada ou em uma praça pública, desvia o foco do único que merece toda adoração, que é Deus. Essa prática transmite a ideia errada de que o reconhecimento humano tem mais valor do que a humildade e a simplicidade ensinadas por Jesus. Não importa se o busto está em um templo ou em um parque, o gesto em si é problemático, pois exalta o homem e não o Criador. O Evangelho chama para adoração a Deus, não para celebrações centradas em figuras humanas. Se a igreja começar a justificar essas ações, o que vem a seguir? Procissões em honra aos pastores? Rezar diante de monumentos? Isso só alimenta vaidades e distorce os ensinamentos bíblicos, afastando o povo do verdadeiro propósito da fé. A essência do Evangelho está sendo enterrada sob práticas que flertam com a idolatria. É importante reconhecer o trabalho de pastores, mas transformar essa honra em algo tão grandioso e materialista vai contra a humildade e o exemplo deixado por Cristo. O verdadeiro legado de um pastor está em apontar para Deus, não em ser eternizado em bustos ou monumentos. A igreja precisa refletir e voltar ao foco. Toda honra e glória pertencem somente a Deus. Pode me criticar, me chamar de fofoqueiro ou até dizer que eu só faço polêmica. Não tem problema. Mas, cá entre nós, você está sempre aqui, não é? Assistindo a cada vídeo. E sabe por quê? Porque, no fundo, você percebe que tem algo errado no meio evangélico e que essas questões precisam ser discutidas. Deixe-me esclarecer uma coisa, isso aqui não é fofoca, é um alerta. Eu trago à tona esses absurdos que estão acontecendo no meio cristão justamente para abrir os olhos de quem está sendo enganado por práticas que distorcem o Evangelho. Não é sobre polêmica, é sobre trazer à luz algo que muitos ignoram ou preferem silenciar. Se você acha que falar disso é fofoca, talvez seja hora de refletir sobre o que realmente está incomodando. Porque a verdade, mesmo desconfortável, precisa ser dita. A igreja está se transformando em um palco de vaidade e adoração a homens, e alguém precisa chamar atenção para isso. Se ficarmos calados, quem vai apontar essas falhas? Eu sei que muitos irmãos e irmãs sinceros, especialmente da Assembleia de Deus, estão indignados com essa moda de erguer bustos para pastores. Vocês estão certos. Isso vai contra tudo que aprendemos sobre idolatria e sobre dar glória exclusivamente a Deus. É triste ver algo assim acontecendo em um lugar que sempre foi símbolo de simplicidade e devoção. Muitas pessoas fiéis percebem o erro, mas permanecem em silêncio, seja por medo ou por se sentirem sem voz. Esse silêncio só alimenta a vaidade de quem está no poder. Enquanto isso, a igreja vai se tornando um palco para homenagens e egos, como se a obra de Deus precisasse de placas e nomes humanos para ser validada. Se você sente no coração que isso está errado, é hora de se posicionar. Não podemos deixar que práticas assim continuem sem questionamento. Então, compartilhe sua opinião. Você acha que é certo esse movimento de erguer bustos para pastores nas Assembleias de Deus? Concorda ou discorda? Escreva aqui nos comentários. Sua voz importa, e juntos podemos trazer de volta o foco ao que realmente importa, glorificar a Deus, e somente a Ele. Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo reflexões importantes como esta. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.